Olá, estou aqui em mais um vídeo para a aula da disciplina de estágio, né, do ensino fundamental. E hoje nós vamos ter a disciplina de artes e iremos aprender muita coisa legal, certo? Então, para dar início, novamente, eu me chamo Rafaela, acho que eu não me apresentei dessa vez, mas estou me apresentando aqui novamente, né? Sou Rafaela, estudante do curso de Pedagogia da FATEN, e aí estou gravando esse vídeo em mais uma aula do projeto, né? E hoje nós vamos ter a aula de artes. Nós vamos falar um pouquinho sobre artes, como ela surgiu, o que é que, afinal de contas, é arte e qual o benefício da arte para a nossa vivência, né? Vamos desmistificar muita coisa que muita gente anda falando bobagem sobre a arte, e aí acho que vai dar para aprender um pouco. E depois, como é de costume, no segundo horário, nós vamos ter a disciplina, eu dando a aula, certo? E aí, para começar, como eu falei, a aula de hoje é sobre artes, a disciplina de artes, certo? E aí, qual vai ser o nosso assunto, a nossa temática para essa disciplina? O que eu busquei trazer para a construção dessa aula de hoje. Nós vamos aprender um pouco sobre o que é arte, como eu falei, a definição da arte, qual a vantagem da arte, o que é que a arte tem de bom para nos oferecer, e aí desmistificar, como eu também já falei, né? Muita gente falando muita bobagem sobre a arte, coisa que não é verdade, e nós vamos aprender um pouquinho nessa aula de hoje, certo? E aí vamos também estudar algumas definições de artes. O que é arte para você, afinal de contas, né? Para que serve a arte? Nós vamos aprender um pouquinho sobre as definições da arte. A função social, o que a arte pode fazer para estar mudando a sociedade em si, que inclusive era algo que eu estava discutindo há uns 2 dias atrás sobre isso, que a arte ela precisa estar no meio do povo. As pessoas precisam de arte, e você pode ver que na maioria dos locais que a arte ela é trabalhada, nós temos bons resultados, e isso é muito importante no país que a gente vive, num país discriminado, que discriminam classes sociais. Isso é muito importante, certo? E aí vamos aprender um pouquinho da arte da globalização. Como na aula de ontem sobre literatura, eu falei que a literatura ela muda muita coisa, a arte também, né? Na verdade, a disciplina de literatura e artes, ela normalmente é ministrada as duas juntas, né? Mas aí a escola Educar para a Vida decidiu separar as disciplinas, que era para a gente poder dar um pouco mais de ênfase nas duas. No dia trabalhar só literatura, e no dia da arte trabalhar só a arte, para que isso ficasse, como é que eu posso dizer, ter um pouco mais de privacidade para cada disciplina, e aí elas poderem passar o que de fato elas têm muito a passar, certo? E aí a duração da aula. A aula vai ter
2 horas, né? São 2 dias na semana, cada dia de 50 minutos. E elas vão ser aplicadas a aula de arte, de acordo com o cronograma da Escola do Campo da Vida. Tudo aqui é de acordo com esse cronograma. Vai ser nos dias de sexta-feira, no horário AB, porque como no dia de quarta, que é literatura, no horário CD também tem educação física. E aí foi pensado dessa forma, né? Juntou o útil ao agradável, praticamente, né? E foi pensado dessa forma, e eu acredito que seja uma melhor forma também das crianças desenvolverem a motricidade delas, porque elas começam o dia pintando, o dia fazendo arte, o dia desenhando, o dia, né, tendo vários itens de conteúdos intelectuais, e aí depois elas vão para o conteúdo físico e intelectual também, que a gente sabe que a educação física é muito, né, do QI também. Mas a prática da educação física, ela é ministrada na sexta-feira. Então, eu acho que junta o útil ao agradável. E aí, no horário AB, né, os 2 primeiros horários antes do intervalo. E vamos para os objetivos dessa aula. Então, o objetivo geral é o seguinte: nós iremos conhecer a arte de uma forma bem singular e suas especificidades. Trabalharemos com o uso de algumas definições, como, por exemplo, o valor da arte no meio sociocultural e como a arte se envolve com a globalização, trazendo inúmeros benefícios para a sociedade. A sociedade não vive só de capitalismo, de compras, de consumismo, de tudo no ismo. A sociedade também requer o intelectual. E por que eu sempre falo intelectual? Rafaela, eu sempre falo intelectual. Sempre falo. É porque a arte e a literatura, ela trabalha muito isso do QI da pessoa. Ela te leva a ler muito, a estudar muito, a conhecer diversas outras obras. E é a partir da leitura que a gente consegue se desenvolver, né? Se você não lê, você é que nem um exemplo assim, bem escrachado mesmo. É que nem um burrinho com as viseiras da lateral, que você não olha para o lado, você só olha para frente. E uma pessoa que não lê, uma pessoa que não pesquisa, uma pessoa que não tem cultura, é exatamente isso. Ela só olha para frente, ela não olha para os lados. E aí, sem olhar para os lados, ela não consegue se desenvolver por nada. Ela sempre segue aquele caminho. Ela nunca vai pensar e dizer assim: se eu for por esse outro caminho, também vai dar certo. Eu posso tentar ir por esse outro caminho. Mas enfim, a arte serve para isso, certo? E aí tentaremos trazer um pouco desse envolvimento da arte para a sala de aula, para a desenvoltura dos alunos, ok? Metodologias, principais procedimentos técnicos e instrumentos a serem empregados. Então, as aulas acontecerão todas as sextas-feiras no horário AB, como eu já falei, certo? Aprenderemos sobre o que é arte, né? Eu vou logo fazer essa pergunta que eu vou fazer depois. O que é arte para você? Afinal de contas, o que é, né? E aí, vamos desenvolver o lado motor também, porque pintar... Eu tô falando pintar porque é a forma mais prática e fácil de falar de arte, né? Mas a arte é um globo de várias outras utilidades. Mas desenvolver o lado motor da criança é muito importante, e a arte é fundamental para isso, né?
A criança, antes dela escrever, antes dela aprender a falar, ela já está riscando. E aí são traços importantíssimos, né, na desenvoltura motor daquele indivíduo. E aí vamos também estudar o social e, acima de tudo, o intelectual, que foi o que eu acabei de falar, certo? Aprenderemos também sobre desmistificaremos pontos que foram impostos na arte. Como esses pontos que foram impostos na arte? Eu já escutei muita gente falar que artista é gente que não tem responsabilidade, gente que não tá nem aí pra vida, que vive do jeito que dá. E não é bem assim. Todo artista tem suas responsabilidades, tem suas contas a pagar, tem seu mercantil a fazer, né? E a gente vê muito artista que é artista, mas que tem um outro emprego por fora. Por quê? Porque realmente a arte não é valorizada e ela é discriminada com esses pensamentos que eu acabei de citar aqui, certo? E aí assistiremos videoaulas, como eu já falei, toda aula vai ter um vídeo que eu acredito que seja um vídeo bem dinâmico, bem explicativo, um vídeo que possa agregar valor no que eu estou falando dentro da sala, até para não ficar muito monótono, um negócio meio cansado. Então eu acho importante colocar e que seja um vídeo assim bem dinâmico também, né? Porque não adianta botar um vídeo parado, porque eles não vão parar. E aí faremos uma visita também ao Museu do Ceará, Museu de Arte do Ceará, que fica localizado no centro da cidade. E aí nós tentaremos levar os alunos, vamos organizar um dia na semana, um dia nesse bimestre, para podermos levar esses alunos lá, para eles conhecerem um pouco da nossa história, da nossa cultura aqui no estado, certo? E além disso, além dessa visita ao museu, nós também aprenderemos como a arte é fundamental no desenvolvimento do ser humano, no desenvolvimento social e no desenvolvimento financeiro, porque muita gente que reclama da arte, que fala que a arte é isso, que a arte é aquilo, não vê quanta arte arrecada e quantos empregos são disponibilizados pela arte numa construção, por exemplo, de um filme, certo? Então, nós vamos conversar também sobre isso, porque eu acho que é fundamental uma criança crescer entendendo os pontos que a arte não é bem isso daí que muita gente fala, ok? Material confeccionado. Nós faremos textos, faremos vídeos, material físico de pintura e escrita. Tudo isso olha, a sexta-feira vai ser pura diversão, porque vai ter muita atividade prática para que eles desenvolvam todo o intelectual deles, quem sabe a gente descobre até um artista, né? Porque a escola está aí para isso também, para descobrir os futuros artistas do nosso Brasil, os futuros políticos, os futuros médicos, os futuros advogados, tudo isso a gente pode estar aguçando, né, despertando o interesse de uma criança, o interesse de um adolescente para estar desenvolvendo esse sentimento, e aí ele vinha a oficializar, quando crescer, quando ficar adulto, entrar na faculdade, né? É muito importante isso. E aí as atividades previstas, certo? Vamos elaboração de uma arte em conjunta para exposição na escola. Nós vamos tirar um tempinho, por exemplo, uma hora da aula, e vamos começar a desenvolver
uma arte bem legal para a gente botar num ponto específico da escola. Então vai ser tipo um quadro exclusivo desse ano, certo? E aí o tema vai ser um tema que iremos trabalhar, né? Vai ser tudo bem democrático. Vamos botar algumas propostas de temas, vamos fazer sorteios para ver qual vai ganhar, né? Para a gente começar a trabalhar e aí no final do ano a gente faz a exposição, né? Que eu também pensei, tipo assim, faz a arte conjunta com todo mundo junto e aí depois, né, a gente também faz o individual. Então no dia da exposição vai ter o quadro lá da turma toda e os quadros dos alunos individualmente, o que cada um fez, o que cada um elaborou, né? Porque às vezes a escolha da maioria pode não ser a escolha de um ou de outro, né? Então, para dar esse espaço, para que seja bem democrático, vai ser assim, vai ter o quadro lá de todo mundo e vai ter os quadros individuais, que eu acho que vai ficar bem legal, certo? Resultados esperados, o que é que eu espero dessa aula? Gente, eu espero libertação. Mas aí, vamos fazer entender que a arte é muito mais do que uma simples pintura. A arte não é só um quadro, a arte não é só um filme. A arte não é só filme de super-heróis, certo? Ela tem uma essência e quero transmiti-la para os alunos, certo? Proporcionar, além do aprendizado, o lazer na hora da produção. Porque é muito importante, é meio clichê, mas isso é muito sábio, é muito válido. É muito importante você estar satisfeito quando você está produzindo alguma coisa. Então, eu acho que é fundamental, certo? Fundamental mesmo. E aí, a descrição, as aulas acontecerão em sala de aula, com a proposta dinâmica e descontraída. Fazer um formato de sala diferente e que possa agregar a união e o conhecimento de ideias diferentes. Então, aquele negócio, nas sextas-feiras não vai ter de cadeirinha uma atrás da outra, vai ser um círculo que eu acho que é muito bom desse jeito, é muito importante e tipo, tem um proveito muito grande de interação, de comunicação, de cumplicidade entre um aluno e outro. E aí a aula vai ser assim, vai ser bem realmente diferente de tudo que eles já viram na semana toda. E como eu falei no início, vai ter vídeos explicativos, vídeos dinâmicos, vídeos muito interessantes na hora dessa aula, tá bom? E aí a bibliografia, como nas outras aulas, tá aqui no material escrito. Depois é só copiar o link lá na barra de pesquisa que você vai encontrar tudo, certo? E aí nós vamos para um intervalo agora e na volta, assim que a gente voltar, a gente já vai voltar com um vídeo, que esse vídeo vai lhe explicar o que é arte, certo? Ele é curtinho, mas é muito legal e ele vai te dizer o que é arte, para você desmistificar tudo que você acha que é arte, tá bom? Até daqui a pouco. Arte. Quando ouvimos essa palavra, alguns de nós imediatamente pensamos em museus ou pinturas. Há também aqueles que sentem que não possuem nenhuma relação com ela, porque acham que não conseguem entendê-la, ou que é algo exclusivo para intelectuais ou fãs do assunto. Mas, na verdade,
A arte está para todos que querem experimentá-la e geralmente é encontrada em mais lugares do que podemos imaginar. As músicas que você gosta, os filmes que você vê, a poesia e o teatro e até aquela colcha que sua avó fez para você. Tudo isso e muito mais é arte. Agora, talvez você esteja se perguntando: o que é arte? E qual é sua definição? É difícil encontrar uma resposta, pois ela existe há centenas de anos e evoluiu de muitas maneiras ao longo do tempo. As razões para criá-la variam de acordo com a pessoa e circunstância. Então, defini-la é complicado e é algo que tem sido objeto de discussão ao longo da história. E ainda que não exista uma definição específica, muitos consideram que a arte é algo que mexe com suas emoções. Mas tudo isso depende da sua própria história, ou seja, de quem você é. Por isso, 3 pessoas diferentes poderiam experimentar a mesma obra de arte e ter reações diversas frente a ela. A primeira pode achar que é a coisa mais linda que já viu, a segunda pode odiá-la e a terceira pode não sentir nada. Nenhuma delas está errada, já que todos têm direito às suas próprias preferências e sentimentos. A forma como você se sente quando ouve a sua música favorita pode ser a mesma que alguém sente quando vê sua escultura preferida. E ainda que você não goste de uma escultura, pode ser valioso considerar saber por que outra pessoa gosta tanto dela. Você pode aprender algo sobre a obra e até mesmo sobre você. O termo arte é apenas um rótulo. Com o tempo, muitas pessoas tentaram classificar o que ela é e o que não é, mas esse não é o ponto. Na verdade, é sobre sua experiência pessoal com ela e o significado que você lhe dá. E por mais que nossas reações sejam diferentes, sempre teremos algo para aprender. Com a arte, podemos narrar e lembrar de histórias, assim como explorar nossas emoções de uma forma que pouquíssimas coisas nos permitem. GCF Global, criando oportunidades para uma vida melhor. Então, gente, o que vocês acharam sobre a arte? Vocês conseguiram entender o que é a arte? Que, afinal de contas, para que serve a arte, qual a finalidade? Nesse pequeno vídeo não deu para entender, né? Até porque no vídeo ele diz que arte não tem definições precisas, mas a arte está aí para todo mundo, certo? E na verdade ela não é direcionada apenas para pessoas que são consideradas intelectuais, pessoas que são consideradas um gênio na leitura, na escrita, um gênio na ficção, enfim. Na verdade, a arte está para todo mundo que quiser experimentar, certo? E aí, tem um trecho aqui que ele diz que eu achei bem interessante, que diz assim: as músicas que você gosta, os filmes que você vê, a poesia e o teatro e até aquela concha que sua avó fez para você, tudo isso e muito mais é arte. Você está vendo que você encontra arte em qualquer canto. Os homens primitivos, eles se comunicavam através da arte, eles desenhavam animais que eles tinham visto pela primeira vez e deixavam tudo lá nas paredes das cavernas, que hoje em dia a gente conseguiu muitas vezes encontrar, né, e aí identificar o que aquela pessoa estava dizendo, o que ele tinha visto, a criação do fogo, né, tudo isso. E arte também é uma forma de comunicação, até porque existe uma mensagem. E dessa forma de desenhos, né, pegando o gancho do exemplo que eu dei, dos Homo sapiens e tudo mais, eles desenhavam aquilo ali nas paredes. E hoje em dia a gente consegue identificar o que eles queriam dizer. Então, é uma forma de comunicação. Vocês entenderam que existe a mensagem, existe
a pessoa que manda e a pessoa que recebe, o receptor e o interceptor, certo? E, gente, é fascinante. Eu não entendo porque muita gente discrimina a arte, dizendo que é algo que de pessoas que não gostam de trabalhar, que não gostam disso, que não gostam daquilo outro. Eu vejo como uma forma de preconceito, certo? E fazer com que a cultura não seja disseminada de forma correta. Até porque a gente sabe que uma pessoa bem instruída culturalmente, intelectualmente, ela consegue vencer muitas barreiras, principalmente na questão política, digamos assim, já que estamos no período político e que a gente sabe que existe muita compra de votos, existem muitos candidatos que dão dinheiro, fazem qualquer negócio para comprar teu voto. E aí só uma pessoa muito leiga para poder fazer isso. E a gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que fazem. Às vezes, o motivo por fazerem não é nem ser leigo, porque hoje em dia já é bem batido assim na tecla de que se não deve fazer isso. Às vezes é pura necessidade. E aí é uma questão social, né, que não vem ao caso agora, até porque os alunos desse ano, que é o primeiro ano, são muito novinhos, então, né, mas isso pode ser trabalhado futuramente com esses mesmos alunos para que eles consigam aprender a exercer sua democracia corretamente, tá bom? Mas dando continuidade, certo? E aí, no vídeo ele disse que não tem como definir a arte, realmente não tem como definir concretamente, né? Exatamente, que diz, isso daqui é isso, daqui é isso daqui, como nas ciências exatas, como na matemática. Na matemática existe uma fórmula para aquilo ali e pronto, acabou, é daquele jeito, não dá mais para mudar. Na arte não. O que é bom para você não é bom para mim, o que é bonito para você talvez não seja bonito para mim. E aí, né? Não tem certo nem errado. Mas aí, já que não existem definições concretamente, existem algumas definições que são colocadas de possibilidades, certo? E aí tem um autor, que é o Luigi Perielson, que ele diz assim: poderiam ser reduzidas a 3. A arte concebida como um fazer, como um conhecer, como um exprimir. O autor adverte, porém, que o autor adverte, porém, que estas diversas concepções ora se contrapõem e se excluem umas às outras, ora pelo contrário, aliam-se e se combinam de várias formas, certo? Na concepção de arte como fazer, destaca-se o seu aspecto executivo, certo? Ou seja, a arte como técnica, predominando na antiguidade, quando praticamente não havia distinção entre a arte propriamente dita e o ofício ou a técnica do artesão. Como é que posso dizer aqui? Teve um período na história da humanidade que a arte de fato era muito louvável. Não que não seja hoje em dia, ela ainda é, mas eu tô falando no tempo dos castelos, nos tempos dos reis, das rainhas, né? Eles davam muito valor à arte. Não é à toa que nós temos Leonardo da Vinci,
que era um baita de um... Acho que não posso falar essa palavra, mas eu tô falando. Um baita de um artista. E o cara não era só artista, o cara era matemático, era filósofo, era astrônomo, era pintor, era conselheiro. O homem tinha era bombril, mil e uma utilidades. Nessa época, as pessoas consideravam muitas pessoas que trabalhavam com isso. E aí não tinha distinção. Por quê? Porque todo mundo tinha que saber fazer alguma coisa, pelo menos bordar, principalmente as mulheres. Elas tinham que saber desenhar, elas tinham que saber... Eu digo isso, gente, mas infelizmente, era sempre numa classe um pouco maior, né? Infelizmente, o pobre sempre teve muito que trabalhar. E aí as mulheres não se davam a esse luxo, porque é um luxo, um capricho, digamos assim. Né? Mas as mulheres que tinham condições, que eram muito ricas ou que a família vivia relativamente bem, todas elas tinham que saber tocar pelo menos uma música em piano, ter que saber bordar, ter que saber fazer diversos tipos de trabalhos assim manuais para ser considerada prendada, né? Para ser considerada tipo uma mulher boa para casar, certo? A segunda concepção do Luigi de arte como fazer, destaca-se o seu aspecto executivo, eu já falei, é como conhecer, visão, contemplação. Entenda, ora como forma suprema, ora como forma infinita do conhecimento, mas em todo caso, como visão da realidade, ou da realidade sensível na sua plena evidência, ou de uma realidade metafísica superior e a mais verdadeira, ou de uma realidade espiritual mais íntima, certo? Segundo Luigi, o fato de se haver acentuado o caráter cognitivo e visível, contemplativo e teórico da arte contribui para colocar em segundo plano seus aspectos mais essenciais e fundamentais, que é o executivo e realizador, certo? Já na terceira teoria, né, na terceira definição de Luigi, ele diz que a concepção de arte advinda do romantismo considera que a beleza da arte consiste não na adequação de um modelo ou de um cânone excento de beleza, mas na beleza da expressão, isto é, na íntima coerência das figuras artísticas com o sentimento que anima e suscita. Né? Então ele aqui quer dizer que a beleza, a arte é muito de beleza, muito de romantismo, né? E eles utilizavam muito isso para desenvolvimento de arte, certo? E aí, deixa eu ver aqui o outro tópico que nós vamos estudar, só um minuto. Então, vamos para o nosso segundo tópico, que são as funções sociais da arte. Você já parou para se perguntar o que a arte ela tem a ver na sociedade? O que é que ela pode mudar? O que é que ela pode... como é que eu posso dizer? Influenciar na sociedade, perante uma sociedade no todo. Né? Porque a gente sabe que quem tem um poder um pouco mais financeiro, né? Ela tem muito acesso à arte e aí ela consegue ter uma desenvoltura um pouco melhor sobre conseguir diferenciar tais obras. Mas uma pessoa que vem da periferia, que não tem nem saneamento, ela é assim, é libertador, é salvador uma comunidade que tenha um meio cultural, meio artístico, né?
para poder, pelo menos, tirar as crianças da rua e poder trabalhar algum tipo de formação para elas. Mesmo que essa formação não seja reconhecida como meio que possa te futuramente a um emprego, por exemplo, num banco. Claro que vai te levar a outros meios, né? Não estou dizendo aqui que a arte não leva a canto nenhum, não. Leva sim. Mas eu digo que quem considera empregos mais formais como a única salvação do ser humano, a arte realmente não vai ajudar. Quer dizer, ser exatamente a chave do negócio. Mas na desenvoltura, enfim, no teatro e etc. Mas para uma pessoa, por exemplo, uma criança que entra numa companhia de teatro e que diz, olha, quero ser artista, eu vou levar isso para mim, ela leva aquilo ali para a vida toda. Então é muito importante isso, viu? Certo? E aí, quais funções, né, realmente da arte na sociedade? E aí é o seguinte, a arte hoje tem muitas definições. Ela não é mais vista no sentido clássico da arte do belo. A arte não é mais vista como simplesmente um ato romântico, né? Como falei anteriormente. Mas também é considerada como funções sociais, como eu vou falando, batendo nessa tecla, da importância da arte no meio social das pessoas. Para que serve a arte? Quais as funções se colocam para a arte na sociedade em que vivemos? A arte teria uma tarefa que iria além de ela ser ela mesma? Seguiria ela no mesmo princípio proposto por Gertrude Stein? Arroz is arroz. Fecha aspas. Eu não sei se eu li certo, mas pode-se dizer arte é arte é nada mais? São perguntas bem interessantes, né? Afinal de contas, a arte pode ajudar alguma coisa na sociedade? Minha gente, o que eu já venho falando desde o início. Então, Ferraz Fusari, ele diz assim, a arte está intimamente vinculada ao seu tempo. Não podemos dizer que ela se esgote em um único sentido ou função. É por isso que, ao buscarmos definições para as artes, podemos esbarrar em conceitos até contraditórios e que foram incorporados pela cultura. Ao procurar definir o conceito de música, por exemplo, Baham escreve. Olha só o que ele diz. Música pode ser o que pensamos que seja, ou pode não ser. Música pode ser sentimento, sensação, sensualidade, mas também pode não ter nada a ver com emoção ou sensação física. Música pode ser aquilo para o qual alguns dançam ou fazem amor, mas tal não é necessariamente o caso. Em algumas culturas, as categorias complexas para pensar sobre música. Em outras, parece nem haver a necessidade de especular sobre música, contemplando-a, né? Então, tem, por exemplo, tribos africanas, tribos indígenas, aqui mesmo no Brasil, que a música ela tem que estar envolvida, ela tem que estar em todos os sentidos. E, por exemplo, se tiver uma festa e não tiver música X, essa festa não existiu, porque aí é tipo a dança da chuva, é tipo isso. E em outras culturas não precisa ser discutida, ela simplesmente surge e ela tá ali e as pessoas simplesmente aceitam, né? E aí esse exemplo que ele colocou foi muito importante, porque aí a gente pode utilizar
em outros contextos, em outros meios artísticos. Por exemplo, uma peça de teatro, um quadro pintado. Gente, que é mais valor do que você pintar um quadro? É excepcional. E não é só o trabalho do artista, tem o trabalho do modelo. Porque antigamente, por exemplo, as pessoas pintavam seus quadros, pediam para fazer um quadro seu pintado a tinta a óleo e tudo mais. Ela ficava horas, dias numa posição que não podia se mexer, porque senão não dava para voltar atrás. Né? Errou ali, ia ter que voltar tudo de novo numa outra posição. Então, pensar assim, puxa, é um trabalho pra caramba, né? E o pessoal ainda não reconhece, mas é isso mesmo, certo? E aí também eu queria falar um pouquinho sobre a arte e a globalização. O que é que tem a ver uma coisa com a outra, né? Pois é, tem muito a ver, viu? E assim, é de extrema importância para o desenvolvimento social e global, certo? Deixa eu só chegar aqui no pontinho desse item, experiência cotidiana. Ai, só mais um pouquinho que eu tô perto. Pronto, cheguei. A arte e a globalização. E aí, o que é que você acha que é? Ou antes você quer ver algumas imagens de artes? Vamos ver algumas imagens bem bacanas de alguns artistas. Vê aí, daqui a pouco a gente fala sobre arte e globalização. Então, e aí, o que vocês acharam dessas pinturas maravilhosas, né? Pois é, muitas dessas imagens foram produzidas por grandes artistas, grandes pintores, e que não eram só pintores, como eu falei, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era até conselheiro amoroso, né? Então, são pessoas que realmente têm um dom, têm uma capacidade de transformar muita coisa, certo? E aí a gente chega no ponto, como eu falei antes, da arte e a globalização. E que de fato uma interfere na outra ou influencia a outra. Então é o seguinte, aqui no artigo que nós estamos utilizando para a produção dessa aula, é um trecho do Buarque de Holanda Rezende, que ele diz assim: outra perspectiva teórica que vem se colocando para a arte é o debate sobre a criação artística na tensão entre o local e a global. Algumas concepções tratam da complexidade da produção cultural globalizada e dos desafios de temas como alteridade, identidades, intervenções artísticas simultâneas e trânsito das produções artísticas. Certo? E aí ele continua, ele diz assim, que no contexto da chamada globalização, os meios e os produtos tornam-se cada vez mais homogêneos. Utilizamos os mesmos produtos e no mesmo tempo livre, utilizados os mesmos meios. A homogeneização cultural fica evidente no consumo de pizzas, refrigerantes em latas, músicas na parada de sucesso, cigarros, jeans, tênis, etc. E das distâncias físicas, grandes parcelas da população mundial consome reconhecimentos esses produtos como seus. O que a grande crítica que ele faz aqui. Pronto. Que eu achei bem interessante esse trecho que ele falou. Hoje em dia as pessoas chamam arte coisas que não são bem artes, né? E aí, um exemplo
que ele botou aqui foram os cigarros. Há um tempo atrás, eu era menina ainda, os comerciais de cigarros eram verdadeiras obras-primas, eram quase filmes assim de Hollywood, eram megas produções. E as imagens, por exemplo, o cigarro Marlboro, ele utilizava sempre um piloto de Fórmula 1, um vaqueiro, né? Que não é, aqui é vaqueiro, mas lá nos Estados Unidos é um cowboy que estava em alta, um artista que estava em alta, um jogador de futebol que estava em alta, e aí ele vinculava a imagem daquela personalidade ao nome do produto. E aí eles, para elaborar um comercial, para chamar a atenção, eram produções magníficas. Eu lembro de um comercial da Marlboro que era de um carro o símbolo da Marlboro é um carro, né, de corrida, e aí tinha um carro assim andando por um deserto cheio de falésias e tudo mais, e um pôr do sol muito bonito, e você ficava assim, poxa, né? Tem um outro sobre o Marlboro também, na música de Raul Seixas, que ele diz que para ser importante ele precisava fumar cigarro Marlboro, né? Porque estava nas paradas de sucesso, era arte, era chique, né? E aí a crítica que ele faz aqui nesse trecho é justamente essa: transformaram a arte em outra coisa, né? O capitalismo, digamos assim, transformou a arte num comércio que realmente é um comércio, só que hoje em dia ela tem um intuito bem maior, mais vender do que cultural. E a gente tem que balancear até que ponto isso faz bem, né? Porque a gente sabe que hoje em dia muita gente não se interessaria mais sobre cultura, porque existem outros meios de cultura, outros meios de arte, na verdade, né? Hoje em dia ninguém se interessa, por exemplo, por um clássico do teatro, ou então uma música que fez sucesso e que é uma música que tenha muitos significados, e às vezes troca isso por uma batida de funk que só tem 3 palavras, né? E a música acaba. E a crítica que ele faz sobre a globalização é essa, que a globalização tornou a arte, né? E aí ele diz mais aqui sobre os efeitos econômicos, que ele diz assim, com os efeitos da economia, migrações e globalização dos meios de comunicação, as atividades interculturais têm sido intensificadas entre as diferentes regiões do país. No campo da música, assistimos um processo de fusão entre as diferentes culturas musicais, por exemplo, entre o samba e o rap, que sendo uma junção inteligente, fica super bacana, tá? No entanto, apesar da intencionalização do repertório musical, algumas manifestações musicais insistem em manter suas diferenças locais, como a capoeira. Outro exemplo que pode ser explorado são os novos movimentos musicais nordestinos, destacando-se Lenine, Chico César, Carlos Malta, Zé Cabaleiro, entre outros. Essas pessoas aqui citadas são pessoas que realmente têm um talento musical muito grande. Rafaela, você está defendendo seu gosto musical? Não, Lenine eu não gosto. Mas Lenine é um baita de um compositor, é um músico perfeito, e a musicalidade dele leva milhões e milhões, e o meio cultural nordestino, ele teve meio que uma fusão também, né?
E essa fusão junta o sertanejo com o forró. E aí se tem um novo estilo de forró que já não é tão novo, mas que a gente classifica como novo, que é o forró universitário. Então, assim, a arte não dá para definir completamente, né? Porque você vê aqui, a arte, tem gente que diz que arte mesmo, é aquela arte do passado, aquelas músicas contemporâneas. Já outros dizem que não, já outros dizem que tudo é arte, que a Anitta é arte, que é arte, sim, certo? Que funk com rap, samba com o funk rap é arte, Já tem gente que diz que nada é arte, que arte não presta, que arte não é só pra gente que é desocupada, é só pra gente que não quer comer do Estado, etc, etc, etc. Que não é bem assim. Todo artista tem conta pra pagar. Então é isso. Eu espero que a nossa aula tenha sido um pouco esclarecedora sobre o que de fato é arte. Só lembrando que vamos ter o passeio ao Museu do Ceará, certo? Já está programado. Também a exposição com o quadro pintado por toda a turminha e os individuais, que também é uma forma de motivar aquela criança e colocar em prática tudo que foi aprendido. E aí o tema vai ser escolhido por eles e nós trabalharemos com essa produção para fazermos um dia de exposição, ou quem sabe deixar lá exposto, tudo bonitinho. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Espero que essa aula tenha dado para aproveitar bastante coisa. E é isso. Até a próxima aula. Tchau.